Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um estudo para vocês acerca da volta de Jesus. Será que realmente Jesus vai vir outra vez para buscar a sua igreja, como muito se prega nos púlpitos de igreja? Será que é real ainda essa volta de Jesus? Ou Jesus já veio? É o que nós vamos entender nesse estudo. Bom, eu peguei aqui Mateus 24 para vocês terem uma pequena noção sobre a vinda de Jesus. Bom, então vamos lá, vou discorrer aqui Mateus 24 e vou tentar explicando alguns versículos. Diz assim Mateus 24: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, a mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus, nesse versículo aqui, que é o versículo 2, ele está justamente falando acerca do templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, né? Pelos romanos, tá bom? Isso aconteceu no ano 70, né? O general Tito chegou lá, invadiu Jerusalém e cercou e sitiou Jerusalém ali por alguns dias. Bom, o verso 3 em diante diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverará até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. E quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não fuja para descer e tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Isso aqui Jesus está falando que quando os romanos foram e sitiaram Jerusalém, cercaram Jerusalém, tá certo? E ali houve uma grande aflição mesmo em Jerusalém. Jesus ele está profetizando de uma coisa que aconteceu no século I ainda, que foi Jerusalém sitiada pelos romanos, a destruição do templo, né? Porque o templo era uma coisa sagrada para o judeu, ali foi destruído o templo de Jerusalém. E foi roubado todos os utensílios do templo, né? Que eram peças de ouro, tá certo? E Jesus está dizendo dessa aflição, que ele, quando Jerusalém foi sitiada e os portões foram fechados, as pessoas que ficaram dentro ali de Jerusalém, o que aconteceu? Os muros estavam fechados e os romanos ficaram ali sitiados até o povo sair. O que aconteceu? Houve uma tão grande fome dentro da cidade, porque já não tinha mais comida, as mães ficaram disputando os seus filhos. O que morria primeiro, as mães comiam aquele filho, né, daquela mãe.
tá certo? E essa era a aflição que Jesus estava dizendo, que uma tão grande aflição. Então, não, essa aflição não é uma aflição para o futuro, mas uma aflição que já passou no século I mesmo, tá certo? Não é nada para o futuro. Bom, o verso 22 a seguir diz assim: e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então Jesus estava dizendo uma coisa aqui que era para aqueles dias mesmos. Jesus não estava dizendo nada de nada para o futuro. Verso 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Esses sinais aqui são sinais de engano, são sinais de mentira, são sinais de mágicas, tá certo? Mágica é engano, é ilusão, tá? Eis que vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando aqui no verso 30 está dizendo todas as tribos da terra se lamentarão, não está dizendo todas as nações, mas tribos. Israel é formado por 12 tribos, então está dizendo que as 12 tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. No verso 31 diz assim, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu passarão, mas as minhas palavras não passarão. Bom, agora temos que entender que aqui no verso 34 diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração. Então, a volta de Jesus, ela não é para o século XX, ela não é para o século XXI, não é para o século XXII, para o século XXIII, não. Ela é para o século I, a volta de Jesus. Né? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quais são essas todas estas coisas? Era o cerco de Jerusalém, era a destruição do templo, a volta de Jesus e o ajuntamento do arrebatamento sobre os quatro cantos da terra. Sobre quais cantos da terra? Da terra de Jerusalém. Tá certo? Temos que entender aqui que quando fala sobre a terra, a palavra grega é gê. Então está relacionado o quê? Sobre a terra de Jerusalém. Não está falando de toda a terra, da terra do globo, que é o cosmo. A palavra grega para mundo, para toda a terra, seria cosmo. Aqui não, aqui a palavra é só a palavra gê, quer dizer, a terra de Jerusalém. Tá certo? Então, sim, há uma grande confusão sobre isso, que as pessoas entendem que Jesus ainda vai vir. Não, a palavra de Deus está bem clara aqui em Mateus 24, que Jesus está dizendo que ele já veio. Tá certo? Então, sim, essa ideia de que Jesus ainda vai vir, ela é uma falácia, está certo? Ela é um entendimento muito errôneo. Porque Jesus deixou bem claro aqui no verso 34, dizendo, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.
Então ali, Jesus, ele veio ainda no século I. Tá certo? Joséfo, que era um escritor da época de Jesus, tá certo? E o qual ele não era crente, vamos dizer assim, ele não era um cristão. Ele mesmo afirma que teve uma época ali no século I, ainda que ele escreveu nos seus livros, ele diz que naquela época ali no século I, andou acontecendo aparições no céu, sinais no céu, que ele não sabia como explicar. E ele explica que isso aconteceu durante um ano todo, tendo sinais no céu. Então a questão é essa, irmãos. Entendam uma coisa, que Jesus, ele já veio, ele já arrebatou a sua igreja lá, que é uma igreja de judeus. Tá certo? Esse cristianismo que nós temos hoje é um cristianismo criado por romanos. Tá certo? Jesus, ele não criou o cristianismo. Temos que entender isso. Jesus não criou o cristianismo. Foi Constantino que criou o cristianismo. Não foi Jesus. Tá certo? Então entenda o seguinte, Jesus, ele já veio. A questão, nós somos cristãos modernos, vivemos uma época diferente. O que Jesus, ele quer de nós? Jesus, ele quer que nós observamos os mandamentos. Podemos também obter a vida eterna como qualquer outro. Lá do passado, né? Dessa igreja que foi arrebatada no passado. Tá certo? Se você observar, Paulo, ele esperava essa vinda. Só que Paulo, ele morreu antes dessa vinda, desse arrebatamento. Mas quem alcançou naquela época o arrebatamento, Jesus, ele veio e arrebatou. Tá certo? Porque o arrebatamento, ele está no passado, ele não está no presente e nem no futuro. Amém? Eu espero que alguém possa ter entendido. Isso aqui é simplesmente só uma pincelada. Eu nem me aprofundei nos estudos, até porque eu vejo que não há necessidade de aprofundar, tá certo? Então, sim, se você observar ali o verso 34 de Mateus 24, Jesus diz muito bem, e ali ele narra bem de forma explicada os acontecimentos em relação à sua vinda. Os acontecimentos é o que eu já vos disse, que seria ali o cerco de Jerusalém pelos romanos, a morte dele, a volta dele depois da sua morte e o arrebatamento da igreja. E Jesus, ele diz bem claro ali em Mateus 24, ali no verso 34, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, não se engane, Jesus não voltará como muitos pregam, tá certo? Jesus já veio, tá certo? Agora, o que nós vamos evidenciar? O que nós vamos evidenciar é aquilo que Deus tem para você, tem para mim. Tá bom? Deus abençoe a todos. Está aí mais um estudo e que você possa refletir sobre esse estudo. Amém? Muito obrigado e Deus abençoe a todos.